Pastor Augustus, ainda que na introdução eu disse um pouco sobre isso, gostaríamos que o senhor abrisse um pouco o campo, né, explicasse esses detalhes que a gente citou há pouco, e de onde surgiu, na verdade, o papado e por que os reformadores ou os reformados não aceitam a doutrina da infalibilidade do Papa de Roma. Certo. A origem do papado remonta aos primeiros séculos da história da Igreja Cristã, Nathan, com o surgimento de uma separação entre bispo e presbítero. No Novo Testamento, nós encontramos descrito que os apóstolos, quando eles plantavam igrejas, constituíam igrejas, eles também promoviam a eleição da liderança daquela igreja, que essas pessoas eram chamadas de presbíteros, né? A palavra presbítero é uma palavra grega que significa ancião. E essas pessoas chamadas presbíteros, elas também são chamadas de bispos. Lá em Atos capítulo 20, quando Paulo reúne os presbíteros da igreja de Éfeso, eles são tratados e são chamados também de bispo. A palavra bispo vem do grego episcopos, que significa supervisor. São dois nomes para a mesma função. São os pastores, são pessoas eleitas pelo povo, que têm maturidade espiritual e que vão supervisionar o trabalho de Deus, vão governar a igreja, vão pregar a palavra de Deus, enfim. E sempre a perspectiva é de um colegiado, não tem um único presbítero numa igreja, mas vários presbíteros, né? Então essa visão de governo eclesiástico colegiado é o sistema que nós encontramos no Novo Testamento. Tanto é que depois que os apóstolos foram morrendo, eles não foram substituídos. Naturalmente os presbíteros foram tomando o lugar dos apóstolos e fazendo o trabalho pastoral em cima do trabalho dos apóstolos, né? Não em continuação ou extensão, né? Na mesma importância, nada disso. Não, exatamente. Mas o que aconteceu? No final do século I, começaram a aparecer apóstolos. Os gnósticos começaram a reivindicar para si que eles tinham apóstolos que eram sucessores diretos dos apóstolos originais, dos 12 apóstolos e do apóstolo Paulo. Então, os pastores e presbíteros, especialmente aqueles das cidades mais importantes, Constantinopla, Roma, Éfeso, eles começaram a combater esse pessoal, dizendo que eles não eram sucessores dos apóstolos, que os sucessores dos apóstolos eram os presbíteros que tinham estudado com os apóstolos. Por exemplo, Papias, que tinha sido discípulo do apóstolo João, Atanásio e por aí vai. O problema, Nathan, é que eles tentaram combater o erro, né, dos gnósticos afirmando a sucessão episcopal, que os bispos e presbíteros eles eram os sucessores dos apóstolos. Com o passar do tempo, a igreja de Roma ela ganhou destaque entre as demais igrejas porque ela era a igreja da capital do Império Romano e tinha uma influência muito grande política e eclesiástica sobre as demais igrejas. E aqui é que foi o erro. Começou-se a fazer a diferença entre bispo e presbítero. O bispo começa a surgir como sendo superior ao presbítero e tendo poderes para fazer coisas que os presbíteros antes faziam em colegiado. E aí surge a figura do bispo monástico, ou seja, era um bispo com superpoderes que removia pastores, colocava pastores, interferia em igrejas, passava decretos, passava leis. E aí o bispo da cidade de Roma depois começou a dizer que ele tinha autoridade sobre toda a igreja, porque Roma era a cidade mais importante, era a igreja mais importante do império. E não demorou muito então para que o bispo de Roma se declarasse como Papa, não é? É o pai, né? O pai de toda a cristandade. E a alegação é que ele era o sucessor de Pedro. E que Pedro teria morrido em Roma, Pedro teria sido o primeiro bispo de Roma e que o bispo de lá daquela cidade era o legítimo sucessor de Pedro. E considerando que Pedro era aquele a quem Jesus tinha dito, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, então o bispo de Roma começa a arrogar-se o privilégio de ser realmente o cabeça da igreja, aquele que representa Jesus Cristo e o legítimo sucessor do chefe dos apóstolos. Essa é a origem do papado, né, que se desenvolve durante a Idade Média. O Papa vai ganhando mais e mais poderes, não sem briga, né? Em 1050 e poucos, né, por conta dessa doutrina, houve o grande cisma quando a igreja oriental se separou da igreja ocidental, exatamente por conta dessa doutrina, né?
né? E aí os cristãos do Oriente, cuja sede era Constantinopla, se separa, né, do Ocidente, cuja sede é Roma. Foi o primeiro grande cisma por causa do Papa, né? Por causa dessa doutrina. E o próximo grande cisma, grande divisão, é na Reforma Protestante. Quando outra vez a igreja se divide por conta da doutrina do papado, né? Os protestantes não aceitavam. Primeiro, não aceitava a sucessão apostólica através dos bispos, né? Segundo, muito menos que o bispo de Roma fosse o sucessor de Pedro. Terceiro, muito menos que ele tivesse todos aqueles poderes que ele aparentava ou dizia que tinha. E quarto, porque entendia que os reformadores entendiam que a autoridade maior dentro da igreja é da Bíblia. É a palavra de Deus e não do papado. A Bíblia é a única regra de fé e prática e a autoridade maior em matérias de fé e prática e doutrina, enfim. Agora, essa ideia da infalibilidade papal, ela é mais recente, Nathan. Ela é do século XIX, de 1839, na Constituição Dogmática Pastor Eterno, não é? Que foi uma daquelas constituições do magistério católico em que definiu a infalibilidade papal e que você descreveu também aí no início do nosso programa. Ou seja, que o Papa, quando ele está no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, o que já é uma falácia, né? Porque ele domina sobre uma facção do cristianismo, né? Então. Os cristãos orientais e os protestantes não aceitam sua autoridade. Então, nessa condição, ele define com suprema autoridade alguma doutrina referente à fé imoral, né, em virtude da assistência, eu estou lendo aqui a Constituição, né, deles, em virtude da assistência divina prometida a ele na pessoa de São Pedro, aí vem aqui o ponto. O Papa goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir a sua igreja quando define alguma doutrina sobre a fé e sobre a moral. E que, portanto, tais declarações do Romano Pontífice são por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso da Igreja, irreformáveis. Pois é, complicado. Complicado, né? Então, essa foi a briga dos reformadores e continua sendo a luta dos protestantes, né? Primeiro, você não encontra fundamento algum no Novo Testamento para dizer que Pedro era a base da igreja, a pedra. Quando Jesus disse a Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, a pedra é a declaração que Pedro tinha acabado de fazer, que Cristo é o Filho do Deus vivo. A igreja se ergue sobre esta pedra e não sobre a figura frágil de Pedro, que 2 minutos depois estava dizendo a Jesus, você não vai para a cruz, e Jesus teve que dizer, arreda Satanás. Belo Papa, né? Esse Pedro saiu, né? Já teria errado. Já teria errado logo ali de testa, né? Logo depois de Cristo ter dito aquelas palavras. Todo o restante do Novo Testamento, o próprio Pedro, na sua primeira carta, disse que a pedra é Cristo. Então não tem nada, não tem base nenhuma no Novo Testamento para você defender essa doutrina do papado e muito menos da infalibilidade papal. É isso que a gente não aceita. Fica complicado, às vezes, você conversar, por exemplo, com uma pessoa que está nos ouvindo, por exemplo, que seja católica, e dizer para ela sobre essas doutrinas como a adoração de Maria, não desrespeitando a pessoa, a crente, a confessante Maria, obviamente, mas como santa, como intercessora, especificamente nessa data, eles vão dizer, não está na Bíblia, mas o Papa disse. Pois é a prova do que nós estamos dizendo. Historicamente, então, o Papa, junto com o magistério católico, tem promulgado doutrinas e ideias para o catolicismo romano que não tem o menor fundamento bíblico. Isso tem contraposição na prática. A mediação dos santos, me encontre isso no Novo Testamento. Doutrina do purgatório, onde é que está isso na Bíblia? A ideia de que Maria nasceu imaculada também, sem pecado, para que pudesse... assunta aos céus. Que Maria foi assunta ao céu, que é um dogma aqui, mais ou menos recente. Onde é que está isso na Bíblia? Então, para nós, a Bíblia é a única regra de fé e prática. A doutrina do papado é uma doutrina humana, ela não tem fundamentação bíblica, e a infalibilidade papal é mais uma agressão ao ensino bíblico. Para nós, só Deus é infalível e a palavra dele que está registrada nas Escrituras que nós recebemos como sendo a nossa única regra de fé e prática.